Josué, porque hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e ele chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Podeis assentar? Recomendo você, se puder pegar uma caneta e papel, escreve, e gostaria que você estudasse um pouquinho em casa, revisse, né? Como é importante às vezes a gente pegar coisas assim que Deus traz para nós e anotar, estudar em casa. Isso vai fortalecer a sua fé. Irmãos, gostaria que você tivesse toda a atenção, não fica desligado não. Tem instrução de Deus para nós, para mim e para você. Eu queria falar hoje sobre o espírito de Amaleque, ok? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse ano 2026 está meio esquisito, não está? O que você está vendo? Não é? A gente sabe que Jesus vai voltar, a gente sabe que o mundo está sendo preparado para o anticristo, e a gente vê coisas estranhas acontecendo lá no mundo, né? No Brasil, né? As trevas não param de trabalhar, elas estão se preparando para a vinda do anticristo, para dominar esse mundo, mas em algum momento, a gente não sabe quando, ninguém sabe, né? Só Deus, a gente vai se arrebatar dessa terra. Mas enquanto aqui nós precisamos estar ligados, para a gente não ficar, não é verdade? Então cuidado com a dispersão, esteja ligado. Então eu estou falando porque é coisa importante para a tua vida. Anote, estude em casa, leia os textos, pelo menos os textos, guarde, e eu quero que você leia em casa. Irmãos, eu queria falar sobre o espírito de Amaleque. Acompanhe comigo, Gênesis 36, 12. A palavra do Senhor fala para nós que quem é Amaleque? Qual é a sua descendência? De onde ele vem? Amaleque é neto de Esaú. Você encontra lá em Gênesis 36, verso 12. Lá vai falar que então ele é neto direto de Esaú, filho de uma concubina. Quem é Esaú, gente? Então presta atenção para você pegar aquilo que eu quero passar para você, que Deus ministrou no meu coração. Esaú é filho de Isaac, né? Isaac teve dois filhos, né? Esaú e Jacó. E você se lembra o que aconteceu? Só vou lembrar você. Mas o que acontece? Deus tinha uma promessa para Abraão. Essa promessa passou para Isaac, não é? Que é o filho da promessa. E depois ela é passada agora para o filho primogênito. Quem era o filho primogênito? Esaú, não é? Que depois ele é chamado de Edom, que vem dar os edomitas, né? Que se tornaram inimigos do povo de Deus, sempre uma pedra no sapato do povo de Deus. E Esaú era o detentor da primogenitura. Então, ele quando o pai, antes de falecer, a metade da herança era do primogênito, o restante era dividido entre os outros irmãos. Ele também tinha a primazia de ser, no lugar do pai, o chefe daquela tribo, daquela família, não é? E as maiores bênçãos iam para quem? Para o primogênito. Então, quem deveria ser aquele que estaria, né, dando continuidade à promessa de Abraão, né, de ter um grande povo, uma grande nação? Esaú. Mas a Bíblia diz que quando eles estavam no ventre da sua mãe, a Bíblia diz que eles brigavam, lembra? Né? E lá ele fala que do seu ventre surgirá dois grandes povos, né, que lutarão entre si. Não é? E o próprio Deus já avisou para sua mãe, né, Rebeca, que o mais velho, na verdade, que seria o primogênito, mas na verdade o mais novo que assumiria a primogenitura. Não é? Você se lembra que Esaú, quando ele foi nascer, né, ele botou a mão para fora, depois ele tirou, né, depois veio Jacó, aquela briga, então havia uma briga ali. Mas Deus já tinha falado que o mais novo sobressaria sobre o mais velho. E aí, quando você vai caminhando na história do nascimento de Esaú e Jacó, o que aconteceu? A mãe guardou aquilo, o mais novo vai ser o líder, né? E o que acontece? Se Deus falou, o que a gente tem que fazer? Deixa Deus fazer. Mas a mãe, o que ela faz? Quando ela percebe que Jacó era mais amoroso, mais obediente, mais temente, né? E Esaú já era o quê? Né? Mais avoadão. Você vai perceber no texto que ele não era tão temente. O que ela faz? Ela faz um planejamento. Ela vê que já Isaac já estava idoso, e ela faz com que
ela faz com que uma estratégia para que dê certo aquilo que Deus falou. Precisa disso, gente. Se Deus falou, precisa dar uma ajudinha para Deus. E aí começa, Deus tem os seus planos, mas aí eu e você às vezes quer dar uma ajudinha, né? Deus já falou, então deixa eu dar uma forçadinha aqui, e aí começam os problemas. Mas você se lembra que Jacó, o que ele faz? Sabendo, talvez a mãe já tinha falado com ele, porque que ele faz? Quando o irmão dele vem da caça, era caçador, Esaú vem da caça cansado, e Jacó tinha preparado um prato de lentilha, ele com fome, aí ele fala, dá um pouquinho desse prato, aí que Jacó faz, né? Um dos nomes de Jacó, né, é usurpador, né, enganador. O que ele faz? Me dá a sua primogenitura, que eu te dou o prato de lentilha. E aí você vê o espírito de Esaú. Era alguém que amava Deus, amava a obra de Deus, amava as coisas de Deus. Ele troca a primogenitura, a bênção de Deus, por um prato de lentilha. Então aí você vê o desprezo. Então quem é Esaú? Alguém que despreza as coisas de Deus, troca as coisas de Deus por qualquer outra coisa. Ele desprezou a bênção de Deus. Quer dizer, Deus já sabia disso, mas não precisava Jacó enganar o seu irmão e nem a mãe dar ajudinha, né? E aí Jacó então dá o prato e toma a primogenitura. Então, isso existia na época? Existia. Você poderia vender a primogenitura, tá? Ele deu de graça, né? Vender por um prato, né? E o que acontece? Depois a sua mãe, quando Isaac está já idoso, ela fala, olha, meu filho, me obedece, faz o que eu estou mandando, pega, né, pega as roupas de Esaú. Esaú era mais peludo, Jacó era meio sem pelo, então botou lá um pé de carneiro no braço dele para ele parecer peludo. Isaac já estava cego. Você conhece a história, e ele bota roupas de Jacó, que era de Esaú, que era caçador, para parecer como Esaú, e a mãe faz com que ele seja introduzido, e era o momento de Isaac abençoar os seus filhos, né? Que era quando, antes do pai morrer, então abençoava, dava primogenitura, dividia seus bens, dava bênção, profetizava a bênção, e ele abençoa Jacó. Você vai ser próspero, você vai ser abençoado, um grande povo, você vai ter prosperidade, Deus vai te guardar e tal, e ele sai. Mas Isaac, você lembra que ele fala assim, a voz é de Jacó, um braço peludo é de Esaú, né? O cheiro do campo é de Esaú. Ele fica meio assim, mais cego, né? Ele vai e abençoa. E aí quando ele sai, Esaú, né, como o pai tinha dito, né, era o momento dele abençoar, traz um guisado, uma comida para ele, uma oferta, e o pai vai abençoar. Quando ele chega, eu falo, quem que é você? Eu falo, eu sou Esaú. Eu falo, não. Aí o pai fala, aí o pai bota a mão e fala assim, você vai viver no relento, você vai sofrer. Aí Esaú fica com ódio, né? Você conhece a história, ele sai ali amargurado no coração. Guarde isso. Ele sai o quê? Com raiva do seu irmão, e ele até fala, pai, me abençoa, Senhor. Fala, Jacó já te né? Já te ludibriou. E aí Esaú então cria uma raiz de amargura, uma raiva, um ódio pelo seu irmão, mortal, ao ponto que aí a mãe fala para Jacó, foge, né? Que seu irmão vai querer te matar. Então, e você lembra que, olha, que a Rebeca, logo depois que aconteceu com ela, morreu, né? Logo depois ela morre. Então, guarde isso com você. Quando Deus fala, Ele cumpre. Você não precisa dar forcinha para Deus, você não precisa dar um jeitinho para Deus. Não precisa ficar forçando, não, mas Deus falou que eu vou ser isso, o pastor não está vendo, a irmã líder não está vendo, tem que ser. Deixa Deus trabalhar. E aí acontece isso, Jacó foge, você conhece a história, passa, aí ele paga o seu erro, né? Por ser enganado, ele foi enganado por Labão 2 vezes, né? Várias vezes ele trocou o seu salário, né? Ele queria casar com Raquel, ela tem que casar com Lia primeiro, ele é enganado na noite de núpcias, né? Depois ele passa mais 7 anos trabalhando para ter a Raquel que ele amava, aí já leva a Lia e a Raquel junto, tem mais 2 concubinas, aquela confusão, e depois de 21 anos ele decide voltar para a sua terra e pedir perdão ao seu irmão, onde ele passa o Val de Jabó, que tem aquela experiência, não vou me deter aí, e aí o seu irmão, né, vem 400 homens, o perdoa e tudo aquela coisa, mas o espírito de amargura ficou em quem? Né? Tá no coração de Esaú, apesar de a gente ver que ele ali, né, teve uma reconciliação, mas ficou aquilo ali. A família sabia,
Esse tempo de 21 anos que Jacó ficou lá, talvez o pai muitas vezes falou para os filhos: era para eu ser o abençoado, aquele seu tio traía lá, me roubou a primogenitura. Então a família toda foi contaminada com esse espírito de amargura. E tanto é também que os descendentes de Esaú, que são os edomitas, sempre foram inimigos do povo de Deus, porque esse espírito de amargura, né, de ódio, ficou no coração de Esaú e de sua descendência. Guarde isso. Então, quem é Amaleque? Ele é neto de Esaú. O que tem nele? Espírito de amargura, raiva, ódio. Era para nós ser isso aí, os detentores da bênção. Jacó é aquele ladrão que roubou meu avô, que tomou a primogenitura, pegou meu avô na fraqueza lá, estava com fome e tal. Só que ele se esquece que Esaú fez o quê? Ele era obrigado a dar a primogenitura para um prato de lentilha. Então ele desprezou a bênção de Deus, trocou por migalhas, né? Então guarde isso com você. Então quem é Amaleque? É esse descendente de Esaú que guardou no coração um espírito de amargura e ódio contra Jacó, que vem a ser o quê? Apesar dos erros humanos, Deus vai cumprir o seu propósito. Jacó tem aquela experiência onde ele encontra Deus no Val de Jaboque, ali a gente entende que ele se arrependeu, ele se consertou, e aí sim ele vai encontrar com Esaú, e agora ele se torna o quê? O nome dele é mudado de Jacó, enganador, usurpador, para Israel, que significa aquele que lutou e prevaleceu em fervorosa oração com Deus, né? Então, agora a descendência dos 12 tribos sai de Jacó. Mas guarde esse nome, guarde Esaú, guarde essa raiva, esse espírito de amargura. Amaleque ouviu o tempo todo. O seu avô falando, contando as histórias, ele sabia, né? Ou a mãe, ou as concubinas contaram, né? E então ele guardou essa raiva no seu coração. Amaleque na Bíblia, ele é o arqui-inimigo do povo de Deus. Ele é a personificação do mal. Você já vai entender, deixa a sua Bíblia aberta, só acompanhe comigo. Então vamos lá, queridos. Por que a gente entende que esta guerra, essa raiva, esse ódio de Edom, ou Esaú, passou para os seus descendentes? Porque nós vamos ver na Bíblia, aí fica aí sua Bíblia aberta, vamos acompanhando, o que Amaleque fez e por que ele é a personificação do mal contra o povo de Deus. Amaleque, ele atacou Israel pelas costas. Quando o povo de Deus, Moisés e seu povo saíram do Egito, estão caminhando no deserto, Amaleque foi aquele que se opôs ao povo de Deus e atacou Israel pelas costas, né? Então ele foi o quê? Traiçoeiro. Ele veio para destruindo, principalmente, guarde isso, os idosos, crianças, fracos e cansados. Quando você está numa marcha no deserto, né, o que fica mais para trás? Você vai à frente se encontrar algum inimigo, né? Você vai à frente, né? Não é o guerreiro, não é assim? Vai à frente ali, guiando, né? Moisés, os guerreiros ali, se desse o inimigo para proteger. E atrás fica o quê? As mulheres, as crianças, os idosos, né? Aí você vai naquela marcha, os idosos vão mais atrás ali. Amaleque vem covardemente por onde? Por trás, e ataca o povo de Deus. Eu já vou, você vai encontrar essa palavra, né? A gente vai encontrar exatamente nesse texto que nós lemos, Êxodo 17, que fala: Amaleque peleja contra Israel. Então veio Amaleque, verso 8, pelejou contra Israel em Refidim, né? Então ele veio por trás, ele veio traiçoeiramente, porque o ódio, a raiva está lá no seu coração. Então por isso que a gente entende que ele guardou tudo isso. Então ele foi traiçoeiro. Vamos pensar um pouquinho agora o que significa esse nome Amaleque, né? Para os judeus estudiosos, né, existem alguns significados que eu vou trazer para vocês. Amaleque, pelos valores numéricos das letras do alfabeto hebraico, tem a mesma raiz, o mesmo significado da palavra hebraica dúvida. Então Amaleque, ele vem trazer o que? Dúvida. O que Esaú fez, né? Esaú duvidou da bênção de Deus, vendeu, né, a sua primogenitura de graça. Isso vai passando para as suas gerações. Então Amaleque pegou tudo isso. Então ele representa dúvida, representa a força que tenta esfriar o entusiasmo espiritual. Guarde isso com você. A força que tenta esfriar o entusiasmo espiritual.
Esaú passou para quê para os seus descendentes? Ele era entusiasta com Deus? Ele amava a Deus? Não, ele desprezou a Deus, né? Então, semeando ceticismo e hipocrisia. Outros dizem que Amaleque, esse povo, esse espírito, né? Ódio gratuito, né? Depois, né, desse concerto entre Esaú e Jacó, acabou, né? Houve um perdão ali, mas ficou aquele ódio. Então eles tinham ódio gratuito, representa uma hostilidade irracional, não tem explicação, não busca, Amaleque, o espírito de Amaleque não busca ganhos materiais. A gente vai vencer aquele povo para ter a terra deles, para ter isso, para ter ouro, não. Ele não tem ganhos materiais e políticos, mas apenas destruição. Sabe aquela pessoa que odeia de graça, quer matar o outro, mas sabe por quê? O que ele fez? Tem alguma coisa ali atrás, né? Tem um espírito ali atrás. Depois dessa situação com Esaú e Jacó, não teve mais, Israel não fez mais nada com esse povo. Então havia uma hostilidade grande. Já viu gente que por nada tem uma raiva da pessoa, quer matar, um ódio cruel, quer matar a pessoa assim, é o espírito de Amaleque. O inimigo também significa um inimigo interior, representado como uma voz interior que nos afasta dos propósitos e da conexão divina. É aquele espírito que vem nos esfriar, que vem nos tirar dos propósitos divinos, que vai nos levar a falar, não, se preocupa com outras coisas, deixa, não precisa orar tanto, ler tanta Bíblia, não precisa frequentar tanta igreja. Gente, hoje tem uma coisa boa aí, vamos faltar na igreja, né? Então, qualquer coisa, então ele tenta nos afastar. O espírito dos Amalequitas, né, de Amaleque, também é oportunista, porque ele veio por trás, né? Covardemente. Como é que o exército se enfrentava quando se vê aqueles filmes medievais? Um de frente para o outro, não é assim? Generais na frente, não é assim? Ele veio por trás. Então ele é o quê? Um espírito traiçoeiro. Ele ataca pelas costas, né? Nos pega na nossa fraqueza quando estamos desapercebidos. Agora, anote isso, guarde isso com você. Além desse aspecto espiritual que eu trouxe, né? Lembra dúvida, ódio gratuito, o inimigo interior tenta nos enfraquecer, oportunista. O espírito de Amaleque, o que significa o nome Amaleque? Há um estudioso que diz que ele vem de uma palavra egípcia, significaria asiático, hostil. Agora, guarde isso. Para a tradição rabínica, o termo Amaleque viria de Amlak. E sabe o que significa? Am-Lak, L-A-K. Amaleque, né? Pelos rabinos, em hebraico significaria povo que lambe sangue, que bebe sangue. Guarde isso. Povo que bebe ou lambe sangue. Amaleque. Estranho, né? Um povo que lambe sangue. Um povo que troca o cálice do Senhor para lamber sangue. E olha que interessante, o que Deus falou em Levítico? Que o povo não deveria comer carne com sangue, nem beber sangue, porque o sangue foi separado para sacrifício. Então foi ordenado desde Levítico, e é repetido lá em Atos 15 para a igreja, que eles deviam se abster de carne sufocada, né? O que é carne sufocada? Você mata o animal, só torce ele e come com sangue, né? Então por isso que o crente não pode comer o quê? Galinha cabidela, que é feito com sangue, né? Banhado no sangue, chouriço, que é feito de sangue. Por quê? O sangue foi um símbolo da vida, né? Através do sangue traz a vida. Se tirar o sangue do corpo, morre. E como que Deus estaria ensinando o povo a sacrificar quando ele tinha e apresentar o sangue para Deus, e ao mesmo tempo está bebendo sangue? Então eles o quê? Banalizariam. Então Deus falou, no sangue não é vida do corpo, então separa o sangue, se abstém do sangue. E depois ele vai fazer o paralelo com Jesus. Jesus vai derramar o quê por nós? O seu sangue. E esse povo faz o quê? Ao contrário, desobedece a Deus e vai beber o quê? Lamber sangue. Então guarde isso. O espírito de Amaleque é o povo que lambe sangue. Ok? Vamos lá. Em segundo lugar, olhe na Bíblia, que interessante, as guerras do povo de Deus contra Amaleque. Preste atenção, anote, nem em casa depois, por favor, é para o seu bem. A Bíblia diz aqui em Êxodo, capítulo que nós lemos 17, 14, olha lá. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro,
e repete, ó Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Então Deus mandou riscar. Por quê? Porque ele foi um povo covarde, que por causa dessa raiva que vinha lá de Esaú, atacou o povo de Deus por trás, e eles estavam como? No deserto, com criança, caminhando, sem arma. Então ele veio o quê? Né? Aquele covarde. Sabe aquele cachorrinho pequenininho? Você conhece um cachorrinho assim? Aquele chatinho, tem uns cachorrinhos esse tamanhozinho assim. Ele vai fazer alguma coisa com você? Sabe aquele bem baixotinho assim? Né? Ele não faz nada. Você fala, sai daqui. Aí quando você está de costas, o que ele faz? O que ele faz, Max? Vem por trás, dando um calcanhar. Esse é Amaleque. Ele vem na sua fraqueza. Então, irmãos, aqui Deus mandou destruir esse povo. Olha agora, segura aqui, deixa aqui mesmo. Olha Deuteronômio 25, 17 a 19. Vamos ver se ela projeta mais rápido para mim, se eu pego mais rápido aqui. Êxodo 25, Deuteronômio 25, 17. Vou ler aqui. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito. Pode passar. Como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda. Está vendo? Então não é que a gente inventou lá, está escrito lá. Ó, e te atacou onde? Na retaguarda. Todos os desfalecidos, os fracos, que iam após ti, quando estavas abatido e afatigado, e não temeu a Deus. 19. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado o sossego de todos os seus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para possuires, apagarás a memória de Amaleque debaixo do céu, não te esqueças. Então Deus fala aqui, Josué ouviu, fala para Moisés, depois ele repete na lei de Moisés, lá em Deuteronômio 25, 17, 19. O povo amalequita não foi destruído totalmente. Ele aparece lá em 1 Samuel, capítulo 15, esse eu não vou ler, verso 1 a 33, quando Saul, agora é o primeiro rei de Israel, ele vai ao encontro para lutar contra os amalequitas. E o que ele faz? Ele destrói Amaleque, ele acaba com tudo. Ele preserva animais, lembra? Ele preserva animais, né? Que o povo, aí depois o profeta vem, né? Samuel, ao seu encontro, ele fala: que mugido é esse? Não é mugido de vencedor, eu vejo um mugido estranho. Não, é que o povo quis, eu guardei uns animais aí, né, gordo assim, para fazer para sacrificar para Deus, né, para Deus. Então, o que acontece? Ele não destruiu o povo de Amaleque totalmente. Deus falou para o quê? Riscar. Então, Esaú é um líder desobediente, né? E ele ainda preserva animais consagrados para demônios, e ainda fala que é sacrificar para Deus. Já viu gente que fala que está tudo errado na vida dele? Não, pastor, porque é benção, sabe? Eu estou namorando com um espírita, mas ele é gente boa, pastor, né? E tal. Como é que vai dar certo isso? Hã? Ele é espírita? Não, mas ele é bonitinho para trabalhador. Gente, mas ele é espírita. Você está casado com espírita? Pastor, está trabalhando lá numa boate e tal, mas é assim, Deus abriu a porta. Como assim Deus abriu a porta? Você trabalha numa boate? Isso já aconteceu com uma pessoa que estava frequentando uma igreja, que eu fui membro. Quer dizer, sabe aquela coisa, tentando fazer a maldição virar bênção? Tem como? Está errado. E aí o rei Saul, ele preserva, e ainda fala: não, mas ainda é para fazer sacrifício para Deus. E ali que aconteceu em 1 Samuel 15? Ele perdeu o seu reinado. Quando Samuel diz assim, por causa da sua desobediência, aí ele fala, né? Deus é melhor obedecer do que sacrificar, né? E aí ele fala: o espírito de rebelião contra Deus é como o espírito de feitiçaria. Gente, isso é muito sério. Você pode estar dentro da igreja, mas quando você é rebelde contra seus líderes, quando você está na sua casa rebelde contra seu pai, é como pecar de feitiçaria, igual o feiticeiro se dobrando a demônios. Por quê? Mas como assim, pastor? Eu sou na igreja, mas é uma brecha para os demônios entrarem. Por que, por exemplo, só para você entender, porque Êxodo 22 diz, primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe, para que seus dias se prolonguem na face da terra que o Senhor teu Deus te dá. Olha o jovem que desonra a Deus, o que acontece com ele? Ele morre cedo. Ele vai para a prostituição, ele vai para as drogas, ele vai para a macumba. Por quê? Porque é um espírito de rebelião nele. E aí o que acontece? O diabo fica o quê? Manipulando, ele tem uma brecha.
enquanto ele não pedir perdão, se submeter aos seus pais, aos seus líderes, ele tem aquele espírito. E guarde isso com você, gente. A maioria das pessoas que estão debaixo do jugo de Satanás, em centro espírita, candomblé, umbanda, nessas de matriz africana, tem um espírito de rebeldia. Por quê? Porque eles estão contra Deus. Gente, o que eles fazem lá no candomblé? Eles bebem o quê? Sangue. Quem é o povo amalequita hoje? Satanistas. São pessoas desobedientes, rebeldes contra Deus. Guarde isso com você. Então, aparece aqui e o Saul perde o reinado por causa de sua desobediência. 1 Samuel capítulo 30, verso 1 a 20. Os amalequitas atacam Ziklag, onde estava a família de Davi, dos seus guerreiros, e leva tudo, família, esposa, filhos, bens e tudo. Eles choram, queriam até matar Davi. Aí, Davi, o que você fez, né, e tal. Davi vai orar e Deus fala: vai que eu vou entregar nas suas mãos Amaleque. E esse foi o primeiro, depois de Moisés, que também obedeceu, e Josué, né? Aqui obedecer a Deus e atacar os amalequitas, né? E os vencer, os subjugar. E trouxeram tudo de volta. Então essa guerra de Amaleque demorou muito tempo, não é? Eles sempre foram arqui-inimigos. Você vê eles aparecendo em vários momentos, né, contra o povo de Deus. Agora que eu quero que você se liga mais ainda nisso que eu vou falar. Preste atenção. Como Deus orientou a Moisés para vencer os amalequitas? E aqui eu quero que você preste atenção. Isso aqui é uma instrução de guerra espiritual para a igreja. Amém. Como eu disse para você, os amalequitas hoje são pessoas que lambem sangue, pessoas que são rebeldes contra Deus. Agora, por favor, preste atenção. Efésios 6, Paulo nos ensina que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra o quê? O espírito que está nele, ok? Não estou falando de ódio contra pessoas que fazem, não é isso. A gente deve amar essas pessoas. Jesus falou para a gente amar até os nossos inimigos, orar para que nos perseguem. A nossa luta é contra o espírito de Amaleque, espírito de ódio, raiva e rebelião contra Deus, ok? Está claro isso? Então, amados, o que acontece? Deus, então, ele vai dar uma ordem para Moisés. Preste atenção, segura aí em Êxodo capítulo 17 que nós lemos. Diz assim: com isto, verso 8: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Quer dizer, eles vieram, segundo Deuteronômio nos fala, por trás e atacaram Israel no momento de fraqueza. E aí Moisés ordena a guerra contra Amaleque. E diz aqui no verso 9: com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe os homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. O bordão representava a autoridade de Deus na mão de Moisés. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Preste atenção agora que Deus ministrou no meu coração nessa manhã. Amados, então o povo amalequita são todos aqueles que têm o espírito de Amaleque, o espírito de rebelião, que lambem sangue. E por que o diabo faz com que os satanistas, espiritualistas, feiticeiros lambem sangue? Para desobedecer uma ordem expressa de Deus. Só isso, né? Para desobedecer, para desonrar a Deus. E o que representa aqui? Olha como Deus trabalha. Moisés é o líder. Moisés dá orientações. E ele fica na cobertura espiritual. Então Moisés dá ordens ao povo, ele chama Josué, que é o seu servidor, estava sempre do lado, inclusive vai ser depois o seu sucessor. Ele diz: Josué, separa homens de guerra, vai para a peleja. E eu vou ficar aqui no monte intercedendo por vocês. Então, amados, por favor, receba isso como palavra de Deus. Você recebe como palavra de Deus no seu coração? Amém. Aqui está o papel do pastor principal. Pastor é amigo das ovelhas? Claro. Ele ama as ovelhas? E as ovelhas devem amar o pastor? Claro. Como é que a gente vai conviver, né? O pastor é amigo? O pastor está presente na sua vida? Mas qual o papel principal do pastor?
Às vezes o pastor deixa chamar atenção. E aí o pastor deixa de ser amigo por causa disso? Se o pastor precisar te corrigir para o seu bem, para o seu amor, ele deixa de ser amigo por causa disso, deixa de te amar por causa disso? A gente não pode confundir as coisas. E quando o pastor é amigo, mas deixa de exortar e corrigir o rebanho, e falar que o rebanho precisa, ele está sendo o quê? Desobediente ao Senhor. Ele está sendo rebelde contra o Senhor. Ele está deixando de advertir o povo. Então, a gente precisa deixar uma coisa bem clara. O papel do pastor é difícil. O pai também é difícil. O pai ama, beija, abraça, mas quando tem que corrigir, o que ele faz? Com o coração doendo, pastor Edinaldo. Ele vai corrigir o filho. E ele tem que corrigir. Às vezes a gente até chora depois, fica triste, mas a gente tem que corrigir. Se o filho está errado, bota de castigo. Não é espancar, gente. Te bota de castigo, tira o celular, restringe de sair. Não é assim? Quando o filho pisa na bola. Aí o pai deixa de amar por causa disso? Não. Então qual o papel principal do pastor? E é isso que a igreja precisa entender, irmãos. Hoje a igreja quer, muitas vezes, quer ter um pastor só amiguinho, que anda com ele, que abraça, que beija, que vai na sua casa, que faz festa. Mas quando o pastor exorta, aí não serve mais, não presta mais. Quando o pastor chama atenção, aí não presta mais. E o papel do pastor é difícil, é como um pai. Irmãos, pelo pastor Edinaldo. Às vezes a gente chora em casa, perde noite de sono, quando uma ovelha se separa, quando um jovem está no hospital, a gente chora, a gente sofre junto com vocês. E é duro. Mas hoje as pessoas estão assim, né? Ninguém quer ser corrigido. Isso é no mundo em geral. Você vê como é que estão os jovens agora? Não quer ser corrigido. Se o pai corrigir, ele vai para o conselho tutelar para condenar o pai. Você viu o que aconteceu essa semana? Uma professora na internet falou, estava desesperada, falou, gente, eu tenho que me desabafar, né? Se ela fez certo, errado, não sei, lá do Rio Grande do Sul. Ela contou que ela estava na sala de aula e as crianças assim, professor, cuidado com essa água, se fosse eu não tomava, o que aconteceu? O menino, na turma, todo mundo viu, pegou o vidro, eu presumo que seja vidro mascado, quebrado assim, botou no copo de água, moído, botou no copo de água da professora. E a turma toda sabia. E a professora bebeu. Depois teve que sair correndo para o hospital. E ela falou, gente, que crianças são essas? Ninguém advertiu elas. São crianças, é uma geração insensível aos pais, a Deus. Parece que estava assim, vamos ver o que vai dar aí, vamos ver se ela vai sobreviver. E ninguém falou nada. Que geração que a gente está vivendo? Pais desonrando os filhos, desonrando os pais, desonrando as suas autoridades. E na igreja não é diferente. Nunca fale assim, o pastor já abençoou, precisa orar por ele. Não, você ore muito pela gente. Porque toda essa carga está sobre nós, essa responsabilidade. E às vezes, a gente, irmãos, essa igreja teve vários pastores tremendos, pastores maravilhosos, que eu ouço vocês falando, e guarde com carinho essa amizade, aquilo que vocês aprenderam. Agora, o que foi errado, joga fora. Hoje a gente não pastoreia sozinho, eu pastoreio com a internet. Tem gente que não ouve minha voz, mas ouve Malafaia, ouve R. Soares, e às vezes ouve coisa ruim. Tem gente atrás de coach, tá? Gente, está uma desgraça esse negócio de coach. Já encheu a paciência. Eles falam contra os pastores, olha, faz o curso comigo, mas um deles fala isso, né? David Leonardo, faz aviso do teu pastor, depois você caminhar comigo e fazer meus cursos, você vai ficar mais inteligente que o pastor, mais sábio que o pastor, aí talvez ficar, que papo é esse? Outros falando assim, olha, você é órfão, você está na sua igreja, você não tem pai, não, eu sou seu pai, não, eu vou te ajudar. Tem um aí que está abrindo células em vários lugares do Brasil para seguir ele. A pessoa sai da igreja e faz um grupo familiar para seguir David Leonardo, para seguir outros aí. Negócio esquisito. São pessoas, líderes que estão longe da igreja e lutam contra a igreja. Gente, aprenda a honrar, não estou falando só por mim, não. Aprenda a honrar o pastor que vai no hospital, que vai no aniversário, que vai no enterro. Muitas vezes sai do enterro, depois vai no hospital, ele tem que chorar lá no enterro, daqui a pouco à noite ele tem que rir com você no hospital, na festa, no casamento, e depois ele é chamado para ir no hospital para ver alguém no CT. Quem aguenta isso, gente? Emocionalmente? Só Deus. Pastor, você conhece, sabe que eu sou esposa, eu sou mulher, sabe que o Edinaldo é esposa, eu sou mulher, conhece os filhos. O da internet você conhece? Você não conhece, você sabe quem é ele, você é um rebelde. Então, queridos,
Presta atenção, aqui é um manual, e eu quero que você guarde isso para o teu bem. Como que a gente vai vencer Amaleque? O pastor, acima de tudo, ele é um líder espiritual. As orientações de Deus vêm aonde, irmãos? Vem do altar. Você não obrigar todos os pastores que passaram para ver você se deu bem com um melhor, com o outro, não é assim. É uma questão de empatia, né? Cada pastor tem seu jeitão, mas cada um vem contribuir com uma área. Um fez batalha espiritual, ensinou a igreja a fazer batalha espiritual, outro foi um pastor mais amoroso, comunhão, outro trabalhou em evangelismo, e cada um vem contribuir com a igreja. Agora, nenhum pastor é igual. Agora, amados, você não é obrigado a amar todos os pastores passados no sentido de ser íntimo, mas você precisa respeitar e obedecer. Eu tive na minha vida vários pastores, e todos eles eu respeitei e amei. Concordei com tudo? Eu era jovem, tinha pastores que é mais chegado aos jovens, que ele cumprimentava a gente, ele abraçava. Tinha outro que era pastor jovem, aquela coisa, a gente tinha aquele temor, né? Já teve pastor assim? A gente ficava até assim com medo, né? Agora de outros pastores perguntavam, ei, tá namorando, não sei o que, né? Mas todos eu respeitei. Algumas decisões eu concordei, não, mas, né? Agora, entenda uma coisa, irmãos. Eu estou aqui, você está aí, nós estamos no mesmo barco. Amanhã depois vai ser outro pastor. Absorva aquilo que você puder. Agora, a orientação vem do pastor. Agora, o pastor dá uma ordem. Aí vem o outro líder, o outro irmão, fala, não, vamos fazer assado. Está certo isso, irmão? Aí você pega e não faz. Tem uma interrupção aí. Se você não concorda, procura o pastor de novo. Procura o pastor Cleber e fala pessoalmente. Não há problema. A gente não é o dono da verdade. Né? Fale pessoalmente, pastor, não concordei isso aqui, porque o senhor fez assim. Quantas ovelhas fazem isso? E eu acato. Me aconselho, minha liderança me aconselha, eu acato. Muitas vezes a gente repensa, né, pastor Geraldo? Poxa, será que eu peguei pesado aqui e tal? Não há problema. Mas, irmãos, de onde vem a orientação para vencer Amaleque? Do líder. Ele que dá a orientação e ele fica onde? Na cobertura espiritual. Eu já reparei em várias igrejas, irmãos, que eu pastoreei, que tem gente que pede a permissão. Pastor, posso ir domingo lá, vou convidar para pregar? E tem outros que eles falam assim, pastor, eu vou às vezes nem avisa. E outros falam assim, pastor, vou pregar hoje lá no tal lugar, né? Por que ele faz assim? Porque já está em cima da hora. Avisa um pouquinho antes. O que ele está dizendo? Ele não está te pedindo permissão, ele só está te informando. Aí você fala assim, meu irmão, mas eu preciso ser aqui hoje. Você não falou, pastor, mas já marquei. Isso é correto? Aqui não. Já está lá, já marquei. Quer dizer, isso é desobediência, né, gente? Falta uma reunião, comunique o líder. Por que você faltou? Se você vai se ausentar, comunique antes. Isso, gente, é respeito. A gente aprende dentro de casa, respeitando o nosso pai, respeitando o nosso líder. Não é? Agora, o líder aqui, imagina, Moisés dá essa ordem, Josué fala assim, vamos lutar nada, cara. Vamos falar que vai lutar, deixa o Amaleque para lá. Aí. De repente a gente faz, de repente até um cara legal e tal. Imagine. Então, irmãos, o papel principal, um dos papéis do pastor é ser um líder espiritual. Digo, o pastor é um líder espiritual. Ele ouve o Senhor e orienta o rebanho. E ele fica onde? Na retaguarda intercedendo. Goste ou não, irmãos, o seu pai é um pastor, é uma cobertura espiritual para a tua vida. Tua mãe é uma autoridade. Quando você tem a sua carteira de identidade, o nome de quem está lá? Seu pai e sua mãe. Quando você vai casar, quem que leva no altar? É o pai, a mãe. Quando você é menor de idade, quem te representa diante da lei? É o pai e a mãe. Então, por mais que você tenha dificuldades, mas irmãos, é uma lei espiritual. Quando você ainda, por exemplo, um pai que não é crente, ainda que ele não é crente, mas é assim, na parte humana você tem que obedecer e honrar. Na parte espiritual não, ele não conhece o Senhor, né? Então, queridos, a orientação vem do líder, e o líder dá uma ordem para Josué, e ele fica na cobertura espiritual. E aqui eu aprendo como é importante estar debaixo de cobertura espiritual.
Tem missionário, tem gente fazendo coisas sem a bênção do seu pastor, sem a bênção da sua igreja. Está errado. Tem gente na internet falando e tudo sem cobertura espiritual, sem estar tomando seno na igreja, né? Sem estar debaixo da bênção. Está dando brecha para o diabo. Vai lutar com a Amaleque, vai levar a pedrada. Você lembra quando Josué, depois lá para entrar a terra prometida, ele vai lutar contra a guerra contra Ai? E aí fala, leva só pouca gente, porque é um povo fraco. E por que eles perderam a guerra depois? Perderam a guerra? Porque havia o que? Acã tomou o que? Coisas consagradas a demônios e guardou. Havia pecados, desobediência no meio do povo. Então, queridos, aqui é um manual de batalha espiritual. A ordem veio dos pastores, dos líderes da igreja. Quando Deus colocou, lá você encontra esse ministério lá em Efésios 4:11, que ele fala, o Espírito, né, levanta o quê? Pastores, mestres, profetas, né, evangelistas, e ali está o pastor, e apóstolos, e ali está o pastor. A palavra poimê significa aquele que pastoreia, que cuida do rebanho, pega aqueles novinhos, né, dá aula para eles, ensina, limpa a ovelha, prepara, ensina a ovelha para ela guerrear. Esse é o papel do pastor, um líder espiritual, aquele que dá o tom para a igreja, que dá. Então não pode ter o pastor falando uma coisa e a gente falando outra coisa. Isso é o que? Rebeldia. A igreja não anda, não vai. E infelizmente a gente encontra em muitas igrejas ovelhas autônomas, que elas passam por submissas, mas na verdade ela faz o que ela quer. O pastor acabou de orar aqui, ó, preste atenção, né? Na oração. Hoje a gente está vendo um tempo onde cada um faz o que quer. Isso, irmãos, é no governo, é na família, é na igreja, não está se sentindo vigiar. Haveria tempo que muitos fariam o quê? Cada um teria a sua própria. Daniel nos adverte sobre isso. Cada um teria a sua própria verdade. A gente está vivendo isso. A criança não submete mais ao pai. Se ela quiser ser homem, mulher, se ela quiser, né, o que ela quiser fazer, não tem mais submissão. Então, queridos, isso é muito sério. Amaleque se aproveita disso. Então, queridos, apesar de você ser uma ovelha antiga, você deve submissão aos seus pastores, a um líder, mesmo que você é um líder mais novo, mas ele está lá como liderança, deve obediência. Guarda as coisas boas que você aprendeu. E tome cuidado com uma coisa, irmãos. Vou falar com todo carinho, com zelo. Toma cuidado quando você fala assim. Gente, o pastor está aí, mas ele passa, a gente fica. Cuidado com essa frase, irmãos. Cuidado, porque isso pode conotar, não estou dizendo acusando se você já um dia falou isso, mas cuidado. Tipo assim, não precisa ficar obedecendo o pastor aí, daqui a pouco ele passa, mas continua aí. Enquanto eu estou aqui, eu sou o líder espiritual de vocês, eu tenho minha responsabilidade, você cobrado, e você precisa ouvir a voz do seu pastor para você ser abençoado e a gente vencer a Amaleque. E às vezes a gente fala isso, né, Del? Às vezes na inocência, mas cuidado com isso. Pode conotar, assim, daqui a pouco o pastor está indo embora aí, não vamos ligar para isso não. Cuidado com isso. Então, amados, de Moisés vem a orientação e a cobertura espiritual. Então o que significa isso? Mesmo que eu não concorde tudo com meu pai, com meu líder, mas se eu tenho obediência, eu estou sendo abençoado pela cobertura espiritual dele. Amém, Jesus. Ainda que você tenha algo no seu coração, partilha com o seu pastor, irmãos. Eu fico preocupado que tem pessoas que parecem que estão andando e não está nem aí para pastor, para nada. Pula de igreja em igreja, tem gente assim? Fica numa igreja, quando o pastor começa a pegar o pé e pula para outro, não cria raiz. Cuidado. Isso é bênção para a minha vida e para a tua vida. Imagina eu estou aqui falando mal do bispo o tempo todo, como eu já vi. E fala mal do bispo, fala mal do bispo, fala mal do bispo. Eu concordo com tudo. Você concorda com tudo que o bispo faz? Não. Com todas as decisões? Mas eu tenho que ser submisso, gente. A gente também passa por isso, pensa que não. A gente tem uma SD, a gente tem o bispo. A gente concorda com tudo, gente? Não. Mas a gente tem que obedecer. O bispo mandou fazer grupo familiar? Não tem que falar para a gente fazer grupo familiar? Aí o pastor não está orientando você ir no grupo familiar? Aí vem alguém que fala assim, não vou fazer não. Tá certo isso? Fala para mim. Hã? Aí você vai e não faz. Não vai, não participa. Eu estou recebendo ordem também. Então são detalhes que a gente tem que tomar cuidado. Por isso que muitas vezes a Amaleque está atacando a nossa vida e prevalecendo. Então, amados,
Moisés é o líder, ele dá as orientações e ele é cobertura espiritual. Digo, o pastor dá as orientações e ele traz a cobertura espiritual sobre a minha vida. No aniversário, quem olha? O pastor. No casamento, quem te abençoa? O pastor. Quem te batiza? O pastor. Mas na hora de obedecer, você não quer o pastor. Na hora do enterro, você quer o pastor. Na hora do aniversário, você quer o pastor. Na hora de batizar seu filho, você quer o pastor. Mas na hora de mais exortação, aí não serve. Entendeu como é que é a coisa, irmãos? Então, amados, em segundo lugar, Josué, o que ele representa? A Bíblia diz que José foi e fez o quê? O que ele quis? Não. Fez Josué como Moisés dissera. Aqui, irmãos, está a liderança. É o apoio do líder, que é comandado pelo líder, para orientar o povo. Executa as ordens de Moisés. Então, quando uma liderança ouve a voz do pastor, o pastor não deu uma direção, por que a gente está fazendo outra coisa? O pastor acerta sempre? Não. Mas qual é a tua obrigação? Ore. Senhor, ora, ajuda o pastor, orienta. Mas quando eu desobedeço, faço o que eu quero, vou fazer igual o pastor fulano falou naquela época, vocês vão continuar aqui assim. Mas, irmão, o pastor fulano já foi. O pastor que está aqui agora é o pastor Cleber. Então a gente tem que deixar isso muito claro, porque senão as coisas não andam. Quando você passa a deixar de ouvir a voz do pastor, a gente sofre. O pastor sofre, não é? Você sofre. A gente fala que a gente quer ganhar almas para Jesus, que essa igreja sempre ganha uma alma. Você faz o evangelho e vai 3 pessoas. O que você faz, irmãos? O que você faz? Aí depois a gente fala que a gente não quer ganhar alma. Não, pastor, você tem sempre ganhar alma. Você faz. O ano passado, está vendo aquele senhor ali, ó? Escoldelândia. Pergunta para o Fona. No último evangelismo, o Fona aqui embaixo, você lembra, Fona? Eu sozinho desci todas as cadeiras e instrumentos sozinho para levar o evangelismo. É o dom que Deus me deu. Evangelismo e missão, a igreja não está aproveitando. Mas a gente aprendeu a fazer assim. Guarda isso com carinho. Agora o pastor vai contribuir com outra área e vai acrescentar para vocês. Foi verdade ou não foi, Fona? Cadê os homens? O último evangelista que eu convidei, não tinha ninguém para montar o som, eu tive que montar o som sozinho, sem saber. E foi uma benção. 3 pessoas aceitaram Jesus na rua e 2 na quadra. Um deles na hora aceitou para a recuperação, estava com a recuperação, olha pelo Mateus. Sempre dá fruto. Amém. Então, irmãos, você recebe isso como palavra de Deus? Estou desabafando, estou mostrando para vocês. Às vezes a gente fala assim, pastor, a igreja não está andando, a igreja não sei o quê, a igreja está... Irmãos, a gente está numa batalha espiritual. Esse ano está esquisito as coisas. Tem gente falando que esse ano vai mudar muita coisa. Na Suíça já estão implantando o chip na mão das pessoas já. Na Inglaterra já está acabando o dinheiro. Traga o seu dinheiro enquanto você pode, vai ter um momento que não vai ter mais dinheiro físico. Já não tem caixa no banco, você vai só máquina. Daqui a pouco o nosso dinheiro vai virar dígitos. Acorda. Há uma batalha espiritual muito grande aí fora. Além dos problemas internos, tem problemas exteriores. E como a gente vai vencer Amaleque? Que vem para... Gente, a igreja é a única fronteira, a última fronteira contra Satanás. Ninguém mais luta pela família. Quem que luta? A igreja. Ninguém luta pelos os valores familiares. Quem luta? É a igreja. É a última fronteira para Satanás dominar o mundo. O mundo já arriou, já aceitou. Então a liderança está em Josué. Ele vai lá e executa tudo que Moisés fez, ele ordenou. E havia outro detalhe aqui nessa história. Olha aqui, verso 10, acompanha comigo por favor. E diz assim: fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quem que é Esaú? Quem que é Arão e Hur? Representa o apoio pastoral. A questão mais perto, quem é? É o pastor auxiliar. Às vezes os líderes mais próximos, apoio pastoral. O que eles fazem? Intercessão. O que eles fazem? Moisés precisava ficar no monte para orar como cobertura espiritual para que o povo vencesse. O que Hur e Arão fazem? Segura as mãos dele. São aquelas ovelhas mais próximas que não estão lá para puxar saco. E o pastor não precisa disso. Mas são pessoas que são sensíveis. Tem pessoas na igreja que às vezes nem aparecem,
mas são pessoas que estão dando pastor, estou orando por você, só isso. Não é puxar saco. Não precisa alguém que te ama, pastor Edinaldo, não precisa estar puxando o seu saco na sua casa, tomando um cafezinho o tempo todo. Mas é aquela pessoa, sabe aquela pessoa que está, aquela ovelhinha e fala assim, pastor, estou orando por ti. Nas horas mais difíceis, pastor, posso orar pelo Senhor? Às vezes ela nem sabe, mas o Espírito Santo sabe. Você está passando uma luta ali, você está triste, tem aquela ovelhinha que está ali, pastor, orei por sua essa madrugada, você fala, gente, ainda tem gente orando por mim. Então, ali é o que? O pastor auxiliar, é o apoio pastoral. O que eles fazem? Eles ajudam a segurar as mãos do líder. Aleluia. E aí o Moisés cansou, eles botaram uma pedra e ficaram ali, ó, do lado do pastor. Irmãos, por favor, pastor Edinaldo, nós precisamos de ovelhas assim. Amém. Não é puxar saco, não confunda as coisas. Tem pessoas, irmãos, que nunca foram na minha casa, talvez, não tomaram um cafezinho comigo, mas são pessoas que eu sei que oram por mim. Amém. E essas pessoas, esses líderes são importantes na igreja. Pessoas idosas que às vezes, né? Mas está ali, ó, orando pelo pastor. Nunca fale isso, o pastor já abençoou, precisa orar por ele. Irmão, nós precisamos, senão a gente não aguenta a batalha. É verdade. Jesus. Precisamos de ovelhas assim. Sabe aquela ovelha sensível? Aquela ovelha que está de olho no pastor, muitas vezes, pastor, você está fazendo alguma coisa? Sabe aquela ovelha que está sempre querendo ajudar? Não é querer puxar saco, não confunda isso. Mas é uma pessoa que está ali, são ovelhas que, se você for num rebanho de ovelhas, existem ovelhas, o povo, e existem ovelhas que às vezes ela carrega até um sininho do pastor, um sininho, porque elas são, o pastor dá uma ordem, aquela ovelha que tem um sininho, ela vem e ela puxa as outras. Ai de nós se não tiver ovelhas assim. São pessoas mais próximas, pessoas que não foi, irmãos, eu fui de uma igreja que existem famílias ali, o pastor Edinaldo já deve ter passado situações assim, que eles foram bênçãos para todos os pastores. Então ele não é puxar saco, ele foi bênção pastor A, ele foi bênção pastor B. Já viu pessoas assim? Então é uma ovelha guia, é uma ovelha que quando está um negócio pegando, ao invés de ele meter a língua, ele fala assim, irmãos, ó, o pastor falou, gente, o que o pastor disse para a gente? Tá, ele não é perfeito, tudo, mas ele é nosso pastor, vamos respeitar, vamos obedecer, vamos orar por ele. Então ela vem ajudando o pastor a cuidar do rebanho, são ovelhas guias. É o Ur e Arão, é o pastor auxiliar que precisa me ajudar. Ele concorda tudo comigo? Nem sempre, a gente vai divergir algumas vezes, mas a gente precisa estar debaixo de autoridade. Eu já fui pastor auxiliar, a gente fica mais ali apoiando o pastor principal. Então, Ur e Arão representam esses, ovelhas guias, um auxiliar ali, não é? E o povo é que vai para a guerra. Quem que guerreia, irmãos? Quem guerreia? É o povo, com seus dons e talentos, que vai para a batalha. E ele está debaixo da cobertura espiritual. O que Deus vai fazer? Vai dar vitória contra Amaleque. Mas Amaleque é um gigante, mas tem um líder ali intercedendo por você. Você está debaixo de obediência. Então, através desse mecanismo, você vai ter vitória na tua casa, nas tuas lutas, nas tuas guerras contra Amaleque. Agora, corrompe esse negócio. Pega a gente aqui que quer ser mais que o pastor, o outro quer matar mais, o outro que o pastor fala uma coisa, quando acaba o culto ele vai ali e fala, não, o pastor falou, né? Não precisa ser assim não. Não, o bispo também falou, o pastor também disse, não precisa fazer. Irmão, como é que vamos vencer Amaleque? Não é verdade? E Amaleque pega o quê? Ele é traiçoeiro, ele pega essas falhas. Então, irmãos, fale isso nessa frase comigo assim: eu não preciso concordar com tudo que meus líderes falam, mas eu preciso obedecer para ser abençoado. Guarde isso com você. Amém. Eu não concordo com tudo que meu bispo na minha SD, discordo de muitas coisas. Agora eu vou levantar uma bandeira contra ela? Levantar uma bandeira contra o meu bispo? Eu estou em rebeldia. Lembra Davi, quando exaltava todo errado? Davi em algum momento atacou Saul? Ele foi submisso. Nunca teve oportunidade na caverna de matar, mas nunca foi. Quem sou para tocar o ungido do Senhor? É verdade, Jesus. Então, irmãos, eu não estou. Irmãos, essa pregação Deus já vem me falando já há muito tempo. Amém, Jesus. O que aconteceu? Qual a conclusão? Eles venceram a guerra contra Amaleque, porque eles respeitaram os seus limites, cada um cumpriu o seu papel e se submeteu, e o reino de Deus foi glorificado. Amém, Jesus. Quando você cumprir raça, você abandona o seu ministério. Você deixa aquilo que Deus deu, o dom que você deu. Às vezes o pastor está sofrendo ali, está cuidando de 3, 4 ministérios, porque tem um líder que podia fazer, mas não faz.
não é? A gente perde batalha contra Amaleque. Então, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Este ano está acontecendo algumas coisas estranhas no mundo. Se prepare, Jesus está muito próximo de voltar. É verdade. As coisas estão correndo muito rápido, a gente não tem ideia. Às vezes vem eventos aí, Olimpíada, Copa do Mundo, tem a pessoa fica meio, avoada, cuidado. Jesus está voltando. E as coisas estão acontecendo muito rápido. Estou dizendo que Jesus vai voltar no final do ano, não sei, mas pode voltar. E o que acontece, irmãos? Esse ano, agora acabar o som. Amém. Mas voltou aqui. Esse ano, eu percebi, irmãos, que no começo do ano, eu senti um cansaço. Um cansaço, uma fadiga. Guarde isso com você. Primeiro a luta vem contra quem? Contra o líder. Depois chega-nos na liderança. Depois vai para o povo. Um cansaço, uma fadiga. Eu falei, gente, mas a gente tem avançado aí, compramos som, todo ano a gente compra ar-condicionado, a gente está indo, pagamos a dívida quando eu cheguei aqui, esse ano está esquisito o negócio. Junto a isso, nunca aconteceu isso, eu tenho 31 anos de ministério, sempre paguei dívida, sempre botei tudo em dia. Esse ano o povo viajou e deixou de dar dízimo. Janeiro e fevereiro foi horrível, caiu lá embaixo como nunca houve. Ficamos devendo cota, devendo 2 cotas, a tesoura está desesperada para pagar as coisas. A gente sabe que a nossa instituição está passando lutas também, por causa de dívidas lá das instituições de ensino. Tudo isso é um contexto, mas nunca aconteceu isso. Horrível. Atrasou o salário, atrasou o pagamento de coisas. A gente está corrigindo, estamos orando. Estou vendo o povo apático, líderes desanimados. Em abril eu entrei no jejum. Levanta a mão quem jejuou comigo. Ó. Tá vendo? Às vezes o pastor pede e o povo não percebe, se apercebe. Percebi uma batalha aí. Falei, está esquisito. Todo ano a gente está conquistando uma coisa. Aí a gente tem jejum com o bispo. O bispo não falou? O pastor convocou? Botou até lá na internet. Quem jejuou? Ninguém. Aí a gente não entende porque a gente está passando luta. A gente, todo mundo sofre junto. Poucos jejuaram. Mas eu jejuei. 21 dias. E a partir dali eu falei, Deus, me dá uma direção. O que está acontecendo? Senhor, me mostra. Eu estava vendo outro dia na internet, gente, tem muita besteira, mas tem muita coisa boa. Eu me deparei com um estudo sobre Amaleque e não sabia por quê. Eu comecei a estudar Amaleque, lã e sangue, que sempre foi opositor ao povo de Deus e tal, e guardei aquilo comigo. Um dia eu vou fazer uma pregação sobre isso. Na internet eu vi um estudo assim, muito bom. E me chamou a atenção, o povo que lambe sangue. Interessante. E hoje de manhã Deus me complementou a mensagem. Lembre-se que o teu pastor, aí eu comecei a lembrar. O pastor entrou numa batalha. Você lembra há 2 anos atrás que começou a morrer gente? A gente fez uma campanha no sábado que oramos por todas as ruas. Foram umas 10 pessoas, mas que benção. Oramos pessoas na rua, oramos e eu percebi quantos sete macumba tem por aqui. E eu não sabia. É 3 aqui, 1 ali, outro ali. E aí, a partir dali, a gente fez a primeira marcha, eu convoquei as igrejas. Quando eu cheguei aqui, um pastor falou comigo, pastor, o negócio de juntar as igrejas desiste, aqui é tudo rachado, ninguém... Irmãos, quando eu fiz em 3 meses, nós começamos a convocar o povo amou. Tem gente comigo dizendo, pastor, ela precisava disso. Que a gente tava... Hoje eu conheço os pastores aqui, um prega na igreja do outro, está gostoso, ele está vendo assim, que eles gostam de estar junto. E a Bíblia diz que Jesus falou, em João 17, ele falou, oro para que todos sejam um, para que o mundo creia que eu me enviaste. Então é propósito de Deus unir o povo. Quem está obedecendo está se unindo. Eu estou unido à Copeban, a Mies, que é a União da Igreja Evangélica da Zona Sul, está ligado ao Copeban. Agora somos um braço aqui na Zona Sul. Aí você chama para o Evangelho e vai 3 pessoas. Mas Deus está fazendo. Então é hora da gente acordar. O líder está dando a direção. Aí eu chamei o jejum. E Deus começou a ministrar no meu coração. E essa semana, também na internet, eu estava até vendo um jogo. Cheguei cansado em casa, vi um jogo, porque eu desliguei o jogo. Estava lá, eu desliguei, peguei o celular. Tinha uma missionária da Angola falando, dando testemunho como é que é na Angola, o mundo espiritual,
que bruxo voa. Eu falei, o pastor falou, isso é verdade? O pastor, é verdade. Lá, eles não andam igual aqui, com roupa assim. Eles andam normal. Alguns andam com Bíblia dentro da igreja, para tentar derrubar a igreja e tal. Eu estava explicando como é que é o nível espiritual. Ela falou, gente, a gente lá tem que estar muito ligado. Ela falou que é comum, às vezes o pastor está lá, aí vem um intercessor e fala, pastor, tem bruxo na igreja. Aí fala, sai aqui em nome de Jesus, começa a orar, a igreja começa a orar, daqui a pouco o bruxo levanta, com roupa de crente, com Bíblia na mão, e sai. Eles tentam se infiltrar na igreja. E lá não tem centro de macumba. Ela falou que não tem. Eles ficam na casa deles, reunir secretamente e tal. Como é que é no Brasil? Ela falou, gente, no Brasil, vocês sabem quem é macumbeiro, vocês sabem onde eles se reúnem. E era uma coisa que ela me chamou a atenção, que ela falou assim, eu vejo no Brasil o povo de Deus muito complacente com as trevas. Às vezes na rua da igreja tem um centro de macumba e eles estão tranquilos, parece que não é nada. Você reparou que depois que a gente criou a Unies, começamos a talhar, que surgiu um centro espírita aqui onde era a Igreja Brasil para Cristo? Você percebeu que apareceu um outro centro espírita lá, onde foi uma igreja ali perto da praia, ali onde está em cima do negócio de extintor, onde era uma igreja? O que eles vieram fazer aqui, irmãos? Por que eles vieram nessa rua aqui, do lado da Igreja Brasil para Cristo? O que você acha que eles estão fazendo aqui? Aí a gente fica assim, né? E aí a gente fica achando, tentando descobrir quem está o erro. Vamos nos ligar, irmãos? A Amaleque está aí, lambendo o sangue, tentando destruir a gente. E a gente precisa se levantar. A gente fez fomos ao monte, a gente está com a ideia, com a intercessão, todo primeiro domingo antes da ceia, ao monte, orar. Convidei a igreja toda, foram 7 pessoas. Eu, o pastor Edinaldo, liderança foram 2, e nem justificaram. É certo isso, irmãos? Foram só 2 líderes. Nem justificaram. Dizer assim, pastor, não fui porque eu estou doente. Né? Isso, irmãos, é até respeito, né? Não é verdade? Você faz assim com o chefe do seu trabalho? Falta assim, não fala nada? Não faz, né? Porque te manda embora. Mas na igreja ninguém manda embora, ninguém faz nada, né? Gente, vamos se ligar? Eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui ainda. E vai vir outros pastores e vai ser a mesma coisa, você vai ter que obedecer. Como que a gente vai vencer a Amaleque? Quando você tem um dom e não executa, e deixa o seu pastor sobrecarregar, você está pecando. Você sabe fazer. Você tem um dom, apoia o pastor, vai aliviar a carga. Apoia o seu líder de ministério, vai aliviar a carga dele. Esteja submisso, né? Caminha junto. Aí, ainda que você não concorde, ora por nós. Pastor, eu não concordo com o pastor, ora por o pastor de novo. Não concordo com a sua cabeça, ora por nós. Né? Ore, coloca a gente no altar de Deus. Agora, e se o pastor está dando a direção de Deus e você não obedece? Aí o seu problema é com Deus. Aí você está lascado. Né? E se eu estiver errado, Deus vai me corrigir quantas vezes? Deus usou até criança. E aí eu voltei atrás. Amém, irmãos? Vamos orar? Amém. Eu gostaria de convidar você para ficar de pé. Eu quero orar por você. Amém. A gente vai tomar a ceia. Pastor Edinaldo, me ajuda a tirar já, por favor. Nós vamos tomar a ceia agora. Vamos consertar esse negócio, irmãos? Alguma coisa que eu falei aqui está fora da palavra? Seja sincero. Está errado? Não sai daqui fazendo.